Olá pessoal, professor Rafael aqui e hoje eu vou falar sobre sistemas Linux. Sistema operacional é o principal programa de um computador. Dessa forma, todo equipamento eletrônico obrigatoriamente ele tem que ter um sistema para poder gerenciar todas as peças, toda a parte de hardware que o equipamento dispõe. É através do sistema operacional que o usuário consegue utilizar os equipamentos eletrônicos como monitor, teclado, mouse, impressora e conseguir interagir com o equipamento. O sistema Windows da empresa Microsoft é o principal sistema operacional para equipamentos do tipo desktop e notebook. Porém, hoje em dia ele concorre com outros sistemas, como por exemplo o iOS e o macOS da empresa Apple, o Android, muito popular em aparelhos móveis como celulares e tablets, e o sistema Linux, que é o tema da aula de hoje. Importante comentar que o Windows ele é um sistema pago. Dessa forma, qualquer pessoa ou empresa que quiser adquirir e utilizar esse sistema, obrigatoriamente tem que pagar uma licença para poder utilizar. E os valores são variados. Na tela nós temos informações que eu peguei do site da Microsoft, que o valor vai de R$ 730 a R$ 1.600. Tudo vai depender da necessidade do usuário. Em alguns sites alternativos, como por exemplo o Mercado Livre, é possível localizar preços muito mais acessíveis para uma licença do Windows. Como se tratam de licenças não oficiais, pode ser que na última hora o sistema barre e você acabe perdendo dinheiro com isso. O principal diferencial do sistema Linux com o sistema da Microsoft é o fato dele ser livre. Dependendo da versão do sistema, da marca, da empresa que está desenvolvendo o Linux, ele tem o seu código totalmente aberto e gratuito, ou seja, qualquer pessoa que tem algum conhecimento avançado em informática na área de programação, ele consegue visualizar os códigos e conseguir modificar o sistema da forma que ele bem quiser. O sistema Linux ele foi desenvolvido em meados de 1991 pelo programador finlandês Linus Torvalds. Os 4 principais sistemas operacionais baseados nessa versão inicial do Linux são o Android e o Chrome OS da Google, o Linux Mint e o Ubuntu, também chamado de Ubuntu. Cada um desses sistemas traz suas próprias particularidades, seus pontos positivos e negativos. O mascote do Linux é um pinguim chamado Tux. Dessa forma é muito comum você ver esse símbolo, esse desenho em qualquer tipo de representação gráfica quando o assunto é Linux. Fazendo um comparativo entre os sistemas Linux e o Windows, podemos apontar alguns prós e contras. Nos prós nós temos o uso livre e gratuito do sistema, ou seja, qualquer pessoa ou empresa pode facilmente instalar o sistema em qualquer equipamento sem se preocupar com licenciamento, taxas, liberação de acesso de qualquer forma financeira, compatibilidade com equipamentos mais antigos, ou seja, computadores mais antigos suportam esse sistema, a atualização constante do sistema para garantir segurança e compatibilidade com os equipamentos. Os principais programas eles já vêm instalados no próprio sistema, então não é necessário o usuário ficar caçando editores de texto, editores de vídeo, de imagem, pois o sistema já traz consigo. Os programas secundários que não vêm com o sistema, o usuário pode facilmente baixar da internet através de uma loja de aplicativos. E o principal ponto contra é que todos os programas feitos para o sistema Windows não são compatíveis com o sistema Linux. Dessa forma existe esse conflito entre aplicações. Programas que você utiliza no Windows, como por exemplo o Photoshop, ele não vai conseguir ser instalado e executado no sistema Linux. Vide algumas exceções e que na internet existem tutoriais para tentar executar algumas versões do Photoshop, mas a praticidade disso é nula. Da mesma forma, jogos também. Um dos principais pontos negativos é que jogos como por exemplo o Counter, o LoL, Fortnite, eles não são compatíveis com Linux, então afasta muitos usuários gamers dessa plataforma. A empresa Valve, que desenvolve o sistema Steam de compartilhamento de jogos, está há anos tentando fortificar o sistema Steam para ser executado perfeitamente no Linux, só que ainda não tem agradado o grande público. Como comentado anteriormente, o sistema Linux ele pode ser instalado, utilizado basicamente em qualquer tipo de computador, desde os mais antigos como os mais recentes, de preferência em computadores que originalmente foram projetados para funcionar o Windows 7 para cima. Como existem várias distribuições diferentes do Linux, várias marcas feitas por várias empresas diferentes, cada empresa possui o seu próprio site onde é possível fazer o download do instalador, da ISO do sistema. Para instalar será necessário ou um DVD virgem ou um pendrive que será formatado.
no computador onde o sistema será instalado deverá ter um HD ou um SSD disponível para poder ser instalado o sistema. Dependendo da versão do Linux que você vai instalar, será necessário formatar o HD, ou seja, todos os dados que já estavam na máquina serão apagados de forma permanente. Dessa forma, muito cuidado nessa parte do processo. As opções de execução do sistema Linux são bastante variadas. Você pode executar através de uma máquina virtual configurada no seu sistema Windows, ou seja, dentro do sistema Windows você pode executar o Linux. E uma outra opção, que geralmente é a mais utilizada, é a instalação em um HD ou SSD, como comentado anteriormente. Geralmente a opção de máquina virtual é utilizada para versões de testes, só para o usuário poder rapidamente mexer no sistema Linux para executar alguma ferramenta específica de forma bem rápida. O termo interface se refere à parte estética que o usuário interage no computador. Dependendo da versão do Linux, a interface gráfica, a usabilidade é muito semelhante ao próprio sistema Windows, para facilitar ao máximo a vida do usuário já acostumado com o Windows da Microsoft. Na tela temos um exemplo que vamos usar na aula de hoje, em que nós temos ali um ponto de partida, no mesmo local que o botão Start, o botão Iniciar da Microsoft. O sistema já vem com um gerenciador de arquivos e pastas, muito semelhante ao Windows Explorer, o explorador de arquivos da Microsoft. Nós temos um navegador de internet, que na versão do Linux Mint vem o Firefox. De fábrica, o sistema já vai trazer vários programas para criação e edição de documentos. Um painel de configurações para que o usuário possa mudar qualquer opção do próprio sistema. Possibilidade de mudar as cores, ícones e papéis de parede da mesma forma que o Windows. Uma ferramenta de lixeira para poder gerenciar os arquivos apagados recentemente da máquina. E uma loja de aplicativos, onde o usuário tem a opção de instalar aplicativos secundários para dar mais opções, mais funções ao próprio sistema. Muito bem, pessoal, agora vamos um pouco para a parte prática relativa à execução do sistema Linux. Existem basicamente duas formas de a gente conseguir rodar esse sistema. Como informado anteriormente, a gente pode utilizar uma máquina virtual, que no caso eu vou utilizar um sistema chamado VirtualBox, ou nós podemos instalar o Linux permanentemente no computador, sem ter qualquer tipo de envolvimento com o sistema Windows. Para isso, a gente teria que fazer um pendrive bootável. E para fazer esse pendrive bootável, eu vou utilizar esse programinha aqui, essa aplicação chamada Yumi. Bom, então vamos por partes. Primeira parte é relativa a baixar o sistema operacional. Aqui na tela eu tenho duas opções. Eu tenho o Linux Mint, cerca de 2 GB, tá? Em sua totalidade, num arquivo ISO. Arquivo ISO é um arquivo que contém toda a imagem de uma mídia, de um CD, de um sistema, de um drive. Tá? No caso aqui eu tenho 2 arquivos ISO, uma é relativa ao sistema Linux Mint e outro relativo ao Ubuntu. Tá? O Ubuntu ele tem um tamanho um pouco mais elevado, mas eu posso optar em instalar qualquer um deles, ou os dois se eu quiser. No caso eu vou fazer sobre o sistema Linux Mint, sendo que o andamento, o passo a passo é basicamente o mesmo. Então primeiro eu vou baixar a ISO. Vou baixar o sistema Linux Mint. O primeiro resultado, linuxmint.com. Aqui eu tenho a tela informativa sobre o programa, sobre o sistema operacional. No caso eu quero fazer o download dele. E vou vir aqui em fazer o download na versão 64 bits. Professor, qual que é a diferença entre as versões 32 e 64 bits? A diferença está na arquitetura do seu processador. O processador é o cérebro do computador, é aquela peça responsável por executar todas as funções do sistema. No caso, processadores mais recentes utilizam versões de sistema operacional com base em 64 bits de processamento. Então, se o seu computador ele for mais moderno, mais recente, você deve sempre rodar sistemas em 64 bits, ou você não vai conseguir utilizar 100% da capacidade do seu processador. Então, no caso, vou vir aqui, vou baixar essa versão mais recente que é o Cinnamon. Aqui ele vai perguntar para mim qual é o meu país. No caso, eu vou procurar aqui Brasil.
Universidade Federal de São Carlos. Vou colocar isso daqui. Beleza. Aqui ele vai perguntar aonde que eu quero salvar. No caso, eu já tenho salvo o Linux Mint nessa mesma versão. Então, vou clicar aqui em salvar, caso eu fosse salvar pela primeira vez, mas como eu já tenho, posso cancelar aqui. Beleza, então eu já tenho o Linux Mint baixado no meu computador. Ótimo. Agora eu vou fazer a instalação inicialmente da máquina virtual. Então eu teria que agora baixar o VirtualBox. Então, mesma ideia, venho aqui no Google, coloco lá VirtualBox, virtualbox.org é o endereço direto da empresa Oracle. Aqui já tem esse botão bem pequenininho, né? Download VirtualBox versão 6.1. Vou clicar nele. Ele vai falar qual é o sistema que eu estou usando agora para poder rodar a aplicação. Não o sistema que eu quero executar, mas o sistema que eu vou utilizar para rodar o outro sistema. No caso, eu vou usar o Windows para rodar o Linux. Então eu vou ver aqui que eu quero baixar o VirtualBox compatível com o sistema Windows. Aqui ele vai perguntar para mim onde que eu quero salvar. No caso, eu já tenho salvo aqui na minha máquina, tá? Essa aqui é uma versão mais recente, então eu vou baixar ela na minha máquina. Ok, download finalizado, maravilha. Vou até apagar a versão anterior, que já está desatualizada. Que no caso é essa daqui. Jogá-la fora. Beleza, tá? E agora eu vou executar o instalador desse VirtualBox. Lembrando que o VirtualBox ele é um emulador, da mesma forma que tem emulador de joguinhos antigos, do Super Nintendo, eu também tenho emulador de sistemas operacionais. No caso aqui eu vou executar o instalador. Nessa minha máquina eu já tenho uma versão mais antiga, então eu vou instalar por cima. Então aqui na tela de instalação vou dar um avançar. Aqui são todos os complementos que serão instalados na minha máquina. Aqui avançar novamente. Aqui é para fazer os atalhos para executar os programas. Aqui posso manter como está. Ele está falando que dependendo de como está a minha configuração de rede, algumas coisas podem ser alteradas. Mas eu vou permitir que ele faça isso. E vou clicar aqui em instalar para ele começar o processo. O tempo de instalação é relativo à taxa de processamento da sua máquina. Então, se você estiver executando de uma máquina mais antiga, o tempo de instalação ele pode ser bem mais demorado, talvez meia hora. Pronto, o programa já é instalado com sucesso. Aqui ele está me perguntando se eu já quero executar o programa logo em seguida. Vou colocar aqui que sim, né? Finalizar. Perfeito, então o programa já abriu aqui para mim. No caso, essa é a interface básica do sistema do VirtualBox. Posso até diminuir um pouco aqui a tela para ficar mais fácil aí a visualização de vocês. E aqui eu vou ter que criar qual é o sistema que eu vou querer executar na minha máquina, já que eu poderia criar aqui uma listagem para vários sistemas diferentes, porque eu vou ter essa opção. Abrindo o VirtualBox eu posso escolher qual é o sistema que eu vou carregar, né? Se é o Linux, Mint, se é o Ubuntu, se eu quero de repente rodar o Chrome OS, se eu quero rodar um Android, eu tenho várias opções. Então no caso eu vou criar uma para o Linux Mint, então eu vou vir aqui em Novo. Qual é o nome do sistema? Vou colocar aqui o Linux Mint. Qual é o tipo do sistema que eu quero instalar? Ó, o Linux Mint ele não se encontra aqui nessa relação, então eu vou colocar aqui que vai ser outro sistema Linux nessa máquina. Clicar aqui em próximo. O quanto de memória da minha máquina, memória RAM, né? Memória temporária, vai ficar alocada, disponível para rodar esse sistema. Eu vou colocar aqui inicialmente 512 MB, sendo que posteriormente, se eu achar que o sistema está muito lento, eu posso aumentar essa opção, então não tem problema. Vou manter aqui na configuração padrão. Aqui é o quanto que eu vou liberar do meu HD para poder instalar esse sistema. Ele está falando aqui que o ideal é 8 GB. No caso aqui eu estou usando uma configuração dessa máquina virtual, do VirtualBox,
para ele criar um disco virtual em que, dependendo da quantidade de informação que ele for criando, que ele for sendo necessário para a utilização, ele vai aumentando automaticamente. Então, assim eu não preciso me preocupar se o espaço está muito pequeno ou está muito grande. Automaticamente o VirtualBox ele pode aumentar ou diminuir esse espaço para não consumir muito HD da minha máquina. Então eu vou clicar aqui em criar. Tipo de arquivo de disco rígido, né? A estrutura dos arquivos do HD. Eu vou manter na configuração do VirtualBox, tá? Que é o VDI. Armazenamento dinâmico, que é aquilo que eu comentei, que ele vai aumentar automaticamente conforme a necessidade. Aonde que ele vai gravar esses arquivos, né? Essas informações do Linux Mint. Aqui ele está numa pasta dentro da pasta do VirtualBox, então posso manter assim ou escolher uma outra pasta. Beleza, sistema criado com sucesso. Agora vamos para a parte da execução do sistema, que também não tem mistério. Agora eu vou vincular esse arquivo ISO, onde tem o instalador do Linux Mint, a essa seção aqui do VirtualBox. Então eu vou vir aqui em configurações, armazenamento, vou vir aqui nesse CDzinho azul e aqui nesse botão eu vou escolher aonde que está a unidade ISO, né, o arquivo ISO que vai ser utilizado para criar a instalação. Então no caso aqui, olha, escolher uma imagem de disco, vou lá na pastinha onde eu tenho aqui o instalador do Linux Mint, aquele arquivo de quase 2 GB. Muito bem, vou clicar aqui em OK e vou executar através aqui do botão verde iniciar. Nessa tela eu tenho a opção de iniciar o Linux Mint agora mesmo, sem precisar fazer qualquer tipo de instalação, ou de fazer alguns testes no equipamento para ver se ele está apto a ter uma instalação do Linux neste computador. No caso eu vou vir aqui, ó, Start Linux Mint, para ele já começar a versão de testes. Muito bem, gente, o sistema carregou aqui para mim. Então essa é a cara inicial do Linux Mint. Aqui eu tenho o botão iniciar, onde eu tenho acesso aos programas que já vêm instalados na máquina, né, com esse sistema. Tanto as opções de configuração do sistema operacional, como também os programas, né, aqui no caso um gerenciador de torrent para baixar programas e jogos da internet. Tem aqui o navegador de internet, programas para editar vídeo e som. Então é uma ferramenta bem completinha. No caso agora aqui eu vou abrir o Firefox. E aqui é um navegador como qualquer um outro. Em tese eu consigo abrir qualquer site, que eu conseguiria abrir também no Android ou no Windows. No caso eu vou abrir aqui o G1, Sistema de Notícias da Globo. Muito bem. Aqui é para autorizar que o Firefox encontre a minha localização aqui para trazer notícias de São Paulo. Aqui eu vou colocar o não localizar, o não permitir. Aqui é o aviso de cookies, que é relativo ao acesso de algumas informações da minha máquina. Opções que também aparecem no sistema Windows, tá? E aqui as notícias dos últimos momentos de São Paulo, do Brasil e do mundo. Então, até aqui nenhuma novidade, tá? Então, navegador de internet normal como qualquer outro. Vou aqui em fechar aqui as abas, né? Fechar as tabs. Beleza? Caso eu queira desenvolver algum documento de texto, como a gente viu numa aula passada, eu tenho aqui o LibreOffice disponível para o padrão aqui no Linux Mint, tá? Então eu vou vir aqui LibreOffice Writer para desenvolver algum texto. A questão maior aqui é que, por padrão, essa versão que eu carreguei aqui do Linux Mint, ele está vindo em inglês e eu quero deixar o sistema em português.
Para isso, eu vou ter que fazer a instalação do Linux Mint. Aí vocês vão perguntar para mim, nossa professor, até agora não instalou o Linux, como é que você abriu ele? Ele abriu numa tela de testes. Isso aqui é uma versão do Linux Mint que eu inicializei logo no começo da tela de instalação, só para poder fazer uns testes para ver se a ISO está funcionando. E realmente está funcionando. Então agora eu posso fazer a instalação lá no meu drive virtual que eu criei com o VirtualBox. Então eu vou vir aqui na opção Install Linux Mint. Aqui nessa tela ele vai perguntar o meu idioma, então eu vou localizar aqui o português do Brasil. Continuar. Aqui ele vai perguntar para mim qual é o modelo de teclado que eu estou usando, tá? Aqui basta a gente fazer alguns testes. No caso aqui eu vou apertar o botão C cedilha no meu teclado. Se ele apareceu é porque ele já identificou o meu teclado como modelo ABNT2, que é o modelo padrão. Então eu vou vir aqui em continuar. Muito bem, aqui nessa etapa ele está perguntando para mim se eu quero instalar alguns complementos adicionais, como sistema Wi-Fi, compatibilidade com reprodução de arquivos em flash no navegador de internet, reproduzir MP3 em outras mídias, se eu quero instalar softwares de terceiros. Como o Linux por padrão ele só aceita licenças gratuitas, aqui é uma exceção que ele está perguntando para mim se eu quero autorizar que o sistema Linux Mint instale aplicativos, sistemas que de repente não são gratuitos, que não são livres. Não que são pagos, mas que não são livres, que não tem o código fonte aberto. Então aqui eu vou dar essa autorização, senão eu não vou conseguir por padrão tocar MP3. Então eu vou clicar aqui em continuar. Aqui nessa tela ele está perguntando para mim se eu quero fazer a formatação do drive virtual para poder instalar o Linux Mint. Como esse drive ele é virtual, eu não preciso me preocupar, porque ele não vai apagar os arquivos do meu Windows, já que eu criei lá uma unidade só para poder instalar o Linux nessa máquina virtual, isolada. Então aqui eu vou fazer o processo de formatação para o Linux ser instalado nessa máquina virtual. Se essa tela fosse no meu computador, fora do ambiente virtual, aí eu teria que tomar cuidado, porque se deixar essa opção ativa, ele vai formatar o HD, vai apagar todos os arquivos que eu tenho na máquina e isso vai me trazer prejuízos, né? Então, como é uma máquina virtual, posso clicar aqui simplesmente no botão iniciar, que ele vai começar o processo de instalação. Aqui ele está falando a confirmação dos dados, né? Que ele vai fazer a formatação, ele vai criar uma partição no HD, no sistema ext4. Então aqui eu dou um OK. Isso aqui é informação técnica de particionamento de HD e SSD. Aqui é para eu escolher aqui a minha localização no mundo, né? Ele já sabe que eu estou em São Paulo, por questões de fuso horário e configuração de data e hora. Dou um OK aqui. Ele vai perguntar qual que vai ser o nome do meu usuário, né? O nome do meu computador. Eu vou colocar aqui Pudim, né? Quem me conhece aí sabe essa minha fixação. Aqui, se eu quiser, eu posso criar uma senha. No caso, eu não vou criar, então eu vou pedir para inicializar automaticamente. Dependendo do sistema, é obrigatória a criação de uma senha. Ó. Esse aqui é um deles. Então eu vou colocar aqui uma senha qualquer, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, não contem para ninguém, senha super segura. E aqui ele vai começar o processo de instalação. Mais uma vez, o tempo para isso poder ser finalizado depende unicamente da taxa de processamento da minha máquina. Então, isso pode demorar de meia hora, talvez até 1 hora, se sua máquina for extremamente antiga. Então aqui é paciência. Muito bem, ó, a instalação terminou. Agora eu posso clicar aqui em reiniciar o sistema para ele começar o processo de carregar o Linux não mais pelo arquivo ISO, e sim agora pelo HD a partir dos arquivos que foram copiados na instalação que acabou de finalizar. Então eu vou clicar aqui em reiniciar agora e aguardar essa nova etapa de carregamento do sistema pelo HD, não mais pela ISO. Perfeito, o sistema aqui terminou de carregar. Então, agora ele está falando para mim que ele localizou informações da minha máquina relativa à placa de vídeo.
e se eu quero instalar o driver. O que seria o driver? É, entre aspas, um programa que faz o Linux Mint conseguir reconhecer a placa de vídeo da minha máquina para ter mais recursos, mais velocidade de processamento gráfico, para abrir YouTube com mais facilidade, mais qualidade de vídeo e som. Então eu vou vir aqui em gerenciar, ele vai pedir para mim a minha senha de segurança e aqui ele vai começar a avaliar na internet, né? Puxar as informações do banco de dados para fazer a atualização do Linux Mint pela internet. Esse processo de atualização também ele pode demorar, pois também agora depende, além do processamento da minha máquina, também depende da velocidade da internet. E agora aqui eu vou clicar em atualizar, fazer a instalação, todas as atualizações que o Linux Mint recomenda que eu faça para poder utilizar 100% da capacidade de hardware que a minha máquina oferece. Muito bem, pessoal, então a atualização aqui do sistema Linux Mint foi feita com sucesso e agora eu estou executando aqui o Linux totalmente integrado ao meu sistema Windows, então não preciso mais de ter aquela ISO vinculada ao VirtualBox e aqui eu já tenho o ambiente virtual funcional e em português. Dessa forma, qualquer aplicação que eu abrir aqui, como por exemplo aqui o LibreOffice Writer, para desenvolver texto, ele já vai estar totalmente em português para eu poder fazer a devida utilização. Conforme eu comentei também no começo do vídeo, Linux Mint você pode fazer a customização da parte estética dele, né? Ou seja, mudar toda essa parte de interface. Então se eu clicar aqui, botão da direita, na área de trabalho, clicar aqui em personalizar, eu tenho a opção para poder de repente mudar as cores, mudar os ícones. Posso vir aqui em alterar plano de fundo para mudar o papel de parede do meu sistema. Aqui já vem várias imagens disponíveis para eu poder fazer a utilização. Se eu quiser mudar a cor dos ícones, eu posso vir aqui. Caso eu não queira mais utilizar o Linux Mint, eu posso vir aqui no botão menu, vir aqui no botão sair. Ele vai perguntar se eu quero reiniciar ou desligar. Eu quero desligar esse meu sistema. E caso futuramente eu queira reabrir o programa, basta vir aqui no botão iniciar e abrir o programa VirtualBox, que ele vai ter aqui na listagem os sistemas disponíveis, que no caso aqui foi o Linux Mint, a instalação da aula de hoje. Então é o único sistema que eu tenho disponível nessa máquina no momento. Importante focar que toda essa parte de instalação do ambiente virtual através do VirtualBox, a ideia é você ter acesso ao Linux para poder desenvolver, rodar alguma aplicação. Não tem nenhuma necessidade ao grande público, a não ser que você precise realmente rodar alguma coisa dentro do ambiente Linux. Então essa aula foi mais focada em como fazer. O uso é muito específico para algumas pessoas. Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui porque ele ficou bastante longo. A parte de instalação do sistema Linux fora do ambiente Windows, sem precisar usar a máquina virtual, eu vou deixar para uma próxima videoaula focada só nisso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Reveja esse vídeo quantas vezes for necessário. Não se esqueça de fazer as atividades do Google Sala de Aula, já que valem nota. Durante a atividade, evite ao máximo consultar esse vídeo, porque a ideia é que vocês memorizem as informações. Em caso de dúvida, participe das lives dos professores, toda terça-feira. Obrigado pela atenção de todos, saúde e namastê.